Olá, pessoal, como vocês estão? Bom, espero que todos Beleza. estejam bem dentro das suas casas. Nós somos o Lateral Esquerda, um programa que mostra que futebol é política. Eu sou Franco de Castro, estou aqui com a minha camisa do Boca, junto com meus grandes amigos. Estamos na terceira rodada, né? E o nosso programa, como de costume, tem dois blocos. Nesse primeiro, a gente vai debater a politização dos símbolos nacionais, não apenas das cores verde e amarela, mas também o uso de camisas da CBF em manifestações de partidos, movimentos políticos de direita, extrema-direita. E no segundo bloco eu vou trazer um tema que os debatedores desconhecem. Bruno Drummond, Rafael Elísio, Henrique Vieira, Walter Moreira e Franco de Castro. Juntos são lateral esquerda. Futebol é política. Então, para jogar a bola e começar o jogo, vamos lá. Hey, Walter, lance a primeira bola aí para você. É possível dizer, Walter, que os movimentos ligados à direita e à extrema-direita no Brasil se apropriaram da camisa da seleção brasileira, da CBF, para legitimar sua identidade? Olá a todos. Queria também trazer uma reflexão, que eu gosto sempre de trazer uma reflexão antes de começar, né? E uma reflexão. No segundo programa, nosso último programa, né, na segunda rodada, eu fui o último a falar. Eu acho que esse programa aqui é uma homenagem ao Rafael e ao Fluminense. Porque eu fui o último a falar no último programa e nesse eu sou o primeiro. Né? Uma referência a Fluminense 99, né, 2000, né? Sai lá da última e vai para a primeira. Só uma homenagem ao Fluminense. Fala aí, Rafael. Algum comentário? Os comentários virão no momento apropriado. Eu não quero interromper o fluxo de pensamento que começou muito bem, por sinal. Vamos lá. Essa associação não é nova no Brasil, né? A gente pode lembrar da década de 70, né, governo Médici, como é que a Copa do Mundo foi utilizada para respaldar o governo mais repressor da ditadura civil-militar brasileira. Foi até recentemente, a gente consegue lembrar, Regina Duarte fez um excelente papel lembrando isso a todos, numa entrevista para a CNN, cantando a musiquinha dos 90 milhões. Regina Duarte, que ocupa, né, o cargo de secretária especial da Cultura, né, uma secretaria que tem quase um status de ministério, como Bruno Mota já falou uma vez, né, é uma mistura de secretária com ministra, né, eu acho que encaixa bem no que ela está se tornando assim, nesse governo, é sinistra. E o que a gente pode falar é que isso também não é original também do Brasil, começou lá nos Estados Unidos, lá com McCarthy, com o macartismo, um senador estadunidense, que por conta de uma campanha de um inimigo interno, isso foi buscado de América, love it or leave it, e depois no Brasil, alguns anos depois, é traduzido para o ame-o ou deixe-o. E tem sempre esse viés, como o Franco apontou, desse campo mais reacionário, enxergar a todo momento o inimigo, o outro, o diferente, que pensa diferente como inimigo, o subversivo, aquele que não dá para dialogar e tem que ser exterminado, aniquilado ou enviado para Cuba. E, mais recentemente, acho que desde o Fora Dilma, das manifestações do Fora Dilma, houve novamente essa associação entre, entre a camisa da seleção e essas manifestações de viés mais conservador. É engraçado fazer essa reflexão, porque fazia muito essa metáfora de a seleção, o futebol brasileiro seria a pátria de chuteiras, né? E acabou se tornando, ultimamente, nos últimos anos, quase uma pátria de viseiras, né? Porque não enxerga quem está do lado e só a figura mitológica é o que sempre diz a verdade absoluta, e todos os outros são traidores da nação e não mereciam nem estar participando de qualquer tipo de debate político, têm que ser exterminados e fechar congresso e dentre outras medidas. Bem, também bom lembrar, verde e amarelo não é da Amazônia e do Ouro, né? Se fosse o verde da bandeira brasileira fosse referente à Amazônia, já teria que ser cinza, né? Já há algum tempo. E se fosse o amarelo representar dinheiro, já deveria ter sido substituído por laranja, né? Bem, bom,
falar. Verde em referência à Casa de Bragança, né, de Dom Pedro I, amarelo da Casa Habsburgo-Lorena de Dona Leopoldina. Ordem Progresso tem viés positivista, mas isso a gente pode debater em outro espaço, em outro momento, que se alongaria mais essa discussão. Pensar, né? Eu acho que até que ponto a gente disputa isso, é bom disputar ou não. Na minha visão, acho que dá para disputar essa cor, essa camisa, não deixar de lado, porque senão a batalha já está perdida, que a bandeira é essa e vai ser a marca deles, desse movimento. Muito bom, Valtinho. Você me deu o gancho perfeito aqui para jogar a bola agora para o Henrique. Porque, Henrique, o Juca Kfouri, que é um jornalista também que a gente tem grande admiração aí pelo trabalho, ele lançou uma campanha para mudar a cor da camiseta da seleção brasileira, porque na perspectiva dele seriam as cores da morte. E aí, em cima disso que o Walter falou, você acha que o uso da camisa da seleção brasileira é uma dimensão que vale a pena a gente disputar? Tá certo. Vocês me ouvem bem? Que bom. Bem, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada a quem está nos assistindo, aos meus 3 queridos amigos e pessoas que admiro, e a Franco de Castro. Também falar aqui sobre essa inversão que esse programa possibilita, e só aqui mesmo um vascaíno está em primeiro e um flamenguista em segundo. Mas que bom que fora do campo do futebol isso é possível, porque no campo do futebol já faz cerca de 4 a 5 séculos que isso não acontece. Sobre o que você pergunta, Franco, muito rapidamente, primeiro dizer que eu admiro muito o Juca Kfouri, acho um excelente jornalista que pensa o futebol para além das 4 linhas, comprometido com a democracia, com a causa do povo trabalhador, dos pobres desse país, e faz jornalismo de maneira muito séria, muito crítica, muito reflexiva, sempre aberta ao contraditório. Então, valorizo muito o Juca Kfouri. De fato, as cores da seleção, o Walter fez todo um apanhado histórico e do significado disso nesse momento. Eu avalio que estamos vivendo um momento de ascensão autoritária no Brasil com dispositivos fascistas, sim. Então, nossa frágil democracia, porque a democracia brasileira é historicamente frágil, ela comporta a desigualdade social, o racismo estrutural. No limite, num debate mais de fôlego, eu acho o capitalismo incompatível com democracia real. Mas o nosso frágil Estado democrático de direito, que é uma conquista histórica que precisa ser preservado, ele está sob constante ataque, fruto de uma ascensão autoritária no Brasil. Essa ascensão autoritária busca disputar símbolos e se apropriar de uma perspectiva nacionalista. E por isso entra a dimensão do verde e do amarelo. O que eu vou defender aqui é o seguinte: 2 aspectos muito rapidamente. Primeiro, defender que essa afirmação nacionalista, sem entender que Brasil é esse, é uma afirmação perigosíssima. Eu amo o nosso país, eu amo a nossa pluralidade cultural, eu amo a nossa terra, eu amo o nosso povo, os nossos povos dentro desse povo. Entende, meu amigo? Mas o Brasil do latifundiário é diferente do Brasil do sem terra. O Brasil do rico é diferente do Brasil do pobre. O Brasil dos brancos é diferente do Brasil dos negros. O Brasil dos homens é diferente do Brasil das mulheres. E o Brasil dos héteros, por exemplo, é diferente do Brasil dos LGBTs. Ou seja, essa afirmação nacionalista, sem reflexão, ela esconde que nesse Brasil tem possibilidades diferentes e oportunidades diferentes de vida. Então, não se trata de abrir mão de uma ideia de povo, de abrir mão de uma ideia de país, de abrir mão de uma ideia de nação, mas se trata de entender que dentro dessa terra, desse território, desse Estado nacional, tem múltiplas injustiças e possibilidades de vida diferentes. E isso vem cada vez mais piorando com o aprofundamento da desigualdade social. O segundo aspecto, que responde diretamente à sua pergunta, vou jogar aqui a minha opinião, quero ouvir vocês.
eu não abriria mão da disputa destes símbolos. Não abriria mão porque eu entendo o apanhado histórico que o Walter concorda e, como historiador também, eu tenho concordância com isso. Só que esses símbolos estão enraizados no imaginário coletivo. Então, hoje, eu prefiro disputar o significado deste símbolo do que abrir mão completamente dele. Recentemente, vou dar um exemplo para concluir meu raciocínio. Eu lancei um livro chamado O Amor como Revolução, que eu tentei tratar do conteúdo ético, político, revolucionário do amor. Não um amor romântico, privado, circunscrito a um casal, mas um amor que nos transforma, que nos engaja, que nos faz sentir a dor do outro, que nos faz buscar justiça. Eu recebi várias críticas, companheiros, porque me disseram que amor é uma palavra despolitizada, que amor é um conceito desse universo romântico burguês capitalista, que amor não é uma ferramenta política possível. Daí eu fico pensando, bem, amor é uma palavra que não é nossa. Brasil é uma palavra que não é nossa. Verde e amarelo são cores que também não são nossas. Família, também não podemos falar em defesa da família, porque esse conceito também é controlado por um viés conservador tradicional. Então, como é que a gente vai conversar com o povo, concreto, com as referências que as pessoas têm? Eu prefiro dizer que amor é uma atitude que nos transforma e nos compromete com o outro, que família, na verdade, é vínculo de amor e que existem várias formas de família. Eu prefiro dizer que verde e amarelo são cores da bandeira brasileira e que eu quero me apropriar disso para a construção de um país justo, solidário e fraterno. Então, nesse momento, eu ainda não quero entregar esses conceitos à narrativa da extrema-direita, porque esses conceitos têm enraizamento popular e são referenciais do povo brasileiro. Amor, família, vida, verde, amarelo, Brasil. Então, ao invés de abrir mão e falar para os meus, para os nossos, eu prefiro disputar esses conceitos dialogando com as pessoas. Mas entendo profundamente a crítica do Juca Kfouri e concordo com o pressuposto. Discordo da tática. Mas levantei a bola, que haja discordância entre nós, porque viva a discordância. O problema do Brasil é a eliminação violenta da possibilidade de discordar. Saudações rubro-negras. Amo você, Valtinho. Amo você, Drummond. Amo você, Rafael. Abraço, Franco. Bom, excelente. Acho muito valioso esse espaço do dissenso. Só a construção rapidinho, Franco. Aqui, ó, o Henrique citou o livro dele, está aqui, ó, em mãos para quem quiser adquiri-lo. Basta procurar aí nas melhores livrarias do Brasil. Vale muito a pena, leitura importante para esse momento que a gente se sente tão desamparado e tão sem esperança. Drummond, como calço de mesa, é impecável. Obrigado, Drummond. Impecável. Também, então, depois que eu procurei ler o livro com muito, muito esforço, né? Tem sido bem útil nesse sentido também, que aqui a mesa do escritório daqui de casa é meio desequilibrada, aí eu coloco ali. A gente vira a mesa então, se for o problema, né? Mas vale a pena, gente, vale a pena ler, tá? Depois vocês utilizam como calço, não tem problema não. Gente, obrigado. Obrigado mesmo, se quiser. Ô, Rafinha, vou dar continuidade porque estou sentindo que a linha condutora está muito fluida, está excelente aqui dos debatedores. Eu queria jogar a bola para você, porque a gente tem, provavelmente, entre nós aqui, blusas da seleção brasileira, dos nossos armários, ali há anos, estocados de escanteio, porque hoje vestir essa blusa representa muita coisa. Essa blusa, para mim, hoje é quase sinônimo de panela. E aí eu queria jogar para você o seguinte: ter essa relação mais frágil com a seleção brasileira carrega algum viés antipatriota, sabe? Ter esse posicionamento mais distanciado carrega um antipatriotismo, como é dito do outro lado, da lateral direita? Eu acredito que não. Eu acredito que não e com convicção, né? Agora, respondendo ao Walter sem responder, que vai ser acho que é um tema até interessante para a gente debater depois, né? Essa questão das divisões, né, no futebol brasileiro e
como que isso representa até mesmo o futebol como um projeto. E acho que foi legal você ter levantado essa bola, né? E o Franco, né, que fez a Mireia Luiz, que vocês não vão ter essa referência, que vocês são muito meninos, mas e ela também não era levantadora, mas não vem ao caso. Eu fiquei pensando nisso, Franco, esses dias, né, depois que eu li o Juca Kfouri, e algumas questões surgiram, né? Porque ele fala de mudar a cor somente no artigo dele, mas ele esquece ou não fala do que tem, do emblema da CBD, da CBF, né? O que ela representa. Então, assim, quando a gente se propõe a fazer esse exercício, né, de tentar entender essa construção histórica do esporte, a gente não tem como esquecer, né, do João Avelange, né, do Ricardo Teixeira, e, né, como que a camisa mesmo branca ou azul, qual cor que ela seja, né, como que ela carrega a reprodução da sociedade através do símbolo da CBF, né? Então, de Del Nero, atualmente do Caboclo. Então, quando o Henrique fala de nacionalismo, né, de não abrir mão disso, né, dessa disputa, e eu concordo absolutamente com ele, que a gente não pode abrir mão, né, porque já está no pensamento coletivo do povo brasileiro, essa ideia de seleção, né, e a seleção que foi, a gente parando para pensar, usou o amarelo, né, levantou a taça as últimas 3 vezes vestindo essa camisa, e eu estou falando do futebol em cores, vamos dizer assim, televisionado. Você tem, né, em 70, camisa amarela. Você tem em 94 a camisa amarela. E você tem novamente em 2002 a camisa amarela erguendo a taça, né, do mundo, né, de campeão do mundo. Então, acho que você abrir mão dessa disputa é um pouco problemático, né, porque são símbolos muito fortes, né, e isso a parte do que o Walter trouxe, né, da história, né, do que elas representam de fato. Mas, pensando sobre nacionalismo, o Henrique trouxe a ideia de nacionalismo, e eu acho que eu vou trazer um elemento diferente, né? Talvez para pimentar um pouco mais esse debate, né? Que essa ideia de patriotismo que a gente tem agora, né? Que está dada aí, né? De patriotismo, entre aspas, né? Que é, como o Walter falou, de criação de inimigos, de uma criação de pátria. E se você não se adapta a ela, se você não está inserida nessa ideia de que a pessoa faz da pátria, você é excluído. Então, você é um traidor, você é antipatriótico, né? Isso é diferente do nacionalismo, né? O nacionalismo como uma opção política. E levando agora para o futebol em si, para dentro do esporte, por que eu não acho que é antipatriótico, né? Você ter vínculo com a seleção, porque dentre as formas, né, dentro dessas coisas que a gente falou, a primeira coisa, e o próprio Juca Kfouri fala isso, né? Você tem um vínculo, você tem, na verdade, a perda do vínculo a partir da internacionalização da marca, ou do produto futebol, né, do futebol mercadoria, né? E, ao mesmo tempo que você tem essa desvinculação, né? Você tem vamos dizer, essa sazonalidade de jogos da seleção, em que você só tem acesso a alguns jogos, né, e muitas vezes contra adversários muito fracos, né, e com jogadores que são majoritariamente de fora do Brasil. Você não tem vínculo nenhum com eles, né? Você não vê os jogadores do seu time, né? Mas, por outro lado, eu vejo, eu estou pensando nisso agora, né? Pensando agora mesmo, lembrando da falta de ídolo que o Walter falou, e em contrapartida, né, você tem essa camisa carregada de símbolos, essa camisa carregada de significados, né, no dia a dia, no cotidiano brasileiro atual. Mas, por outro lado, e pode parecer contraditório, mas eu não acho contraditório, você quer um jogador do seu time sendo convocado, né? E isso é curioso, né? Porque, de certa forma, por mais que você queira se desvincular, né? Ou queira se desvincular, não, que você acabe se desvinculando a partir do momento que o futebol se torna uma mercadoria e você não encontra, né, naquele grupo de selecionados de jogadores que representam o seu estado, o seu time, o seu país. Você não encontra, né, identificação, você não cria identificação. Por outro lado, você quer
ter um representante, né, do Fluminense, um representante, né, do Vasco, do Flamengo, do Botafogo, na seleção do país, né? É interessante isso. E, então, assim, eu não acho que seja, né, antipatriótico, né? Pelo contrário, eu acho que a gente tem que entrar nisso, né, nessa disputa. E, por fim, lembrando que nosso mais um craque, nosso Érico, o Robisbal, falava que essas tradições são criadas, né, são recriadas, mas assim, podemos tomar isso de volta, né, como o verde e amarelo, né, que estou falando, ou principalmente o amarelo, e talvez para não abrir mão dessa disputa. Só um detalhe, Rafael. Bom frisar. Menino Pikachu, Iago Pikachu, injustiçado. Deveria ocupar a lateral direita da seleção há anos. Só isso que eu queria trazer. É uma opinião, é válida, e eu não sei quem do Fluminense poderia estar na lateral direita ali, porque tem há anos, desde o Mário Mariano, que a gente não tem um lateral direito bom. Mas, assim, finalizando, de fato, né, finalizando de vez, eu acho que não é antipatriótico, pelo contrário, né, e a gente discutindo essa ideia de patriotismo, mas eu acho que a gente não pode abrir mão, né, de disputar e de trazer de volta, né, para o nosso lado essas cores, né? Por mais que elas representem o que representam historicamente, como o Walter trouxe, mas a gente, de fato, pode recriar uma nova simbologia através das cores. Muito bom, Rafinha. Então, agora, Drummond, passando a bola aí para você, porque, beleza, então estou entendendo na fala de vocês que é preciso disputar esses símbolos. Você vestiria a camisa da seleção brasileira hoje e andaria nas ruas com ela? E essa é uma segunda pergunta. Beleza, e como que a gente pode disputar então, sabe? Como é que a gente poderia disputar esses símbolos? Tá, então vamos lá, por partes, né? Primeiro, assim, dizer que o Iago Pikachu, pro torcedor vascaíno, poderia jogar na lateral direita, no meio-campo, né? O importante é que ele esteja lá representando o Vasco, né? Pikachu mais 10. Pikachu mais 10, né? Vamos lá, Franco, é o seguinte, e aí não é nenhuma provocação, tá? É uma constatação histórica, e me perdoem se vocês não concordarem, mas vocês estão errados se vocês não concordarem. Eu me sinto muito à vontade de usar a camisa do Botafogo, entendendo que essa história da Estrela Solitária se confunde com a história da seleção brasileira. Então, se o Brasil joga e eu estou vestindo a camisa do Botafogo, eu me sinto completamente um representante, né, do sentimento pela seleção brasileira, né, pela vitória, mas que é completamente diferente de todo esse teor político que a gente está discutindo aqui. Tá? E agora, assim, a parte mais séria da pergunta, eu não me sinto nem um pouco à vontade de usar a camisa da seleção brasileira, especialmente nesse contexto, no momento que a gente tem vivido, né? Independente de ser a camisa titular amarela ou ser a camisa reserva azul, não me sinto de forma nenhuma representado pelo grupo que gere o futebol hoje no Brasil, né? Especialmente foram alguns, né, dos dirigentes citados aqui pelo Rafael, especialmente, né? O Ricardo Teixeira, o José Maria Marinho, o próprio Marco Polo Del Nero, todos envolvidos com algum escândalo de corrupção. A CBF representa uma das instituições mais corruptas do nosso país, né? E por isso eu acho que também há uma compatibilidade muito grande com o que representa ser o cidadão de bem hoje no Brasil, que eu tenho que sou completamente avesso a essa ideia, né? O cidadão de bem é aquele que diz, né, ser um pagador de tributos e impostos, muito correto no seu posicionamento, né? Um moralismo hipócrita muito grande, um fundamentalismo, um radicalismo no seu posicionamento religioso, político, né? Intolerante. Então, representa tudo que eu abomino, né? O armamentismo, uma sociedade bélica, odiosa, e acho que isso acaba sendo, de alguma maneira, introjetado por essas pessoas que se sentem à vontade com esse pensamento e utilizam a camisa da seleção brasileira, se apropriam dessa camisa e do que é a CBF, né, como uma instituição corrupta, né? A naturalização de um tipo de corrupção, né? Há um discurso anticorrupção, mas que, na verdade, aceita uma corrupção de um grupo específico, né? Como, por exemplo, a aceitação, né? O Walter muito bem citou
na sua fala inicial, né, dos esquemas de, enfim, rachadinha, laranjal, né, a própria aceitação da milícia, a tentativa de legalização da milícia, enfim, isso não pode ser descartado, né? Então, eu não teria a menor coragem e a vontade de usar a camisa da seleção brasileira nesse contexto, especialmente. E, assim, entendo total a luta pela reapropriação dos símbolos da seleção, das cores da seleção. Acho super legítima essa disputa, mas eu discordo num ponto. Eu não vejo problema algum também a gente ressignificar, né? Por exemplo, no caso do artigo do Juca Kfouri, ele fala sobre por que não reutilizar uma camisa que foi até pouco tempo atrás utilizada na Copa América, né? Acho que no primeiro jogo, no jogo de estreia da seleção, que é a camisa branca com a gola azul, né? Com um detalhe na manga também azul, e que foi a camisa utilizada na Copa de 50, né? Só para contextualizar historicamente, essa camisa foi abandonada depois do Maracanaço, né? Quando o Brasil perde a Copa do Mundo para o Uruguai, e aí há toda uma crença, né? Especialmente de dirigentes que em 58 demonstram essa mesma superstição, né? De que essa camisa branca é amaldiçoada. Em 58, na final contra a Suécia, o Brasil joga a final, é sorteado o uniforme, o Brasil vai jogar de azul. E aí os dirigentes ficam, né, apavorados. Não, a gente jogou a Copa do Mundo inteira de amarelo, não tivemos nenhuma derrota. Como é que a gente vai jogar de azul agora? E o Didi, né, saudoso Didi Folha Seca, meio-campista clássico e importantíssimo na história do Botafogo da seleção, né, sempre muito tranquilo, sereno, inteligente, né, chega para a galera, né, para os outros jogadores e fala: não, galera, olha só, fiquem tranquilos, a gente vai jogar de azul, que é a cor da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Então, isso é a maior prova de que a gente está, né, protegido e seguro para jogar essa final, e o título é nosso. Lembrando que o Brasil ganha a sua primeira Copa justamente em 58, né? Então, assim, citando inclusive o próprio sociólogo, né, um dos 3 clássicos da sociologia, o Max Weber, é um desafio, né, entender os sentidos e os significados das ações que os indivíduos produzem, né, nas suas interações uns com os outros. A gente ressignifica a existência social, a gente ressignifica os símbolos. Então, do mesmo jeito que, e aí concordando, né, que há, mais uma vez, legitimidade nessa disputa, eu quero sim a cor amarela da seleção, mas não associada a esse nacionalismo extremado, pró-ditadura, pró-fascismo, né? Eu quero disputar esse símbolo, mas com um outro significado, que represente o amor, né, como transformador da nossa vida, da sociedade, né, de produzir um contexto mais justo e mais igualitário, assim como eu também não vejo problema algum em propor uma mudança. Tá? E eu estou falando, assim, eu confesso que eu tenho um apego muito grande, e isso não me faz de forma nenhuma conservador, né? De forma nenhuma, eu me sinto assim, mas eu tenho um apego muito, muito grande às tradições do meu clube. Para citar um exemplo, eu não gostei quando, na época ainda do Seedorf, o Botafogo fez um terceiro uniforme, que era o uniforme dourado. Eu não gostei, né? Não tenho esse uniforme, é um dos poucos uniformes que eu não curti, não comprei, não quis ter na minha coleção. Outro também foi um uniforme cinza que o Botafogo lançou. Não estou criticando clubes que façam isso, acho que cada um tem a sua razão para adotar um uniforme por conta de uma história específica, não estou aqui julgando. Mas no caso da seleção brasileira, para fechar a minha resposta à sua pergunta, eu não vejo como um problema, tá? A gente rever o uniforme titular da seleção e, por que não, utilizar ou reutilizar, melhor dizendo, o uniforme branco que foi abandonado, né, entre aspas, a partir da Copa de 50. Eu vejo como uma possibilidade, né? E já que a sociedade se transforma, a cultura se transforma, o indivíduo se transforma, o mundo se transforma, por que não também a gente ressignificar a seleção brasileira com uma nova cor que represente uma unidade, uma nova unidade construída superando esse período tão conturbado, obscurantista, terrível que a gente está vivendo nesse momento. Fala, Henrique. Franco, só um comentário muito rápido. Pensando assim, utopia, sonho de sociedade, eu quero afirmar que
eu me sinto mais um cidadão planetário do que qualquer outra coisa. Quero deixar isso registrado. Eu gosto dessa perspectiva internacionalista, de povos em comunhão, celebrando um mundo sem fronteiras. Hoje o mundo é sem fronteira para o capital, mas é cheio de fronteira para as pessoas que morrem buscando abrigo, buscando pátria e acolhimento. Mas, do ponto de vista de princípio, essa perspectiva planetária, cósmica, humana, que resguarda a diversidade é o que mais me atravessa. Quando eu falo nação, espero ter deixado isso bem registrado, não é no sentido conservador, mas daquilo que está enraizado no imaginário do povo. E a sua pergunta, eu também não me sentiria à vontade de andar com a camisa da seleção brasileira. Eu acho que qualquer disputa de símbolo, que foi o que eu propus, não faria nenhum sentido com ações individuais. Pelo contrário, teria que pensar movimentos, manifestos, formas coletivas de disputar esse simbolismo. Pessoalmente, eu não me sentiria à vontade de pegar a camisa da seleção brasileira e andar pela rua por causa do significado hegemônico que ela tem hoje. E só um receio, se abandonássemos, trocasse a cor original da seleção brasileira, deixasse de lado esse amarelo, só um receio. Não ficaria uma cor própria desses movimentos mais reacionários? Não daria força, criaria uma facção amarela e seria a cor deles, viu? Trocaram por conta de toda o terraplanismo, diversas questões que eles, negacionistas que eles fazem, viu? Precisaram trocar até a camisa da seleção, viu? Nossa cor é essa, eles são os errados. Eu acho que daria mais força para esse outro campo se a gente não disputar ou se a seleção brasileira trocar de cor. Acho que fica essa facção miliciana adota o amarelo e ganha mais força nesse sentido. Mas, Walter, é sobre isso que eu estou falando. É que na atual correlação de forças da sociedade, na atual correlação, se a gente propõe isso, se a gente propõe mudar as cores da seleção brasileira, não sei se eu estou me fazendo entender, quem vai ser visto como facção é a gente. A gente tende a perder esse simbolismo. Aí está a galera que não tem sentimento patriótico, que não defende o povo brasileiro, que quer alterar. Nós, nessa correlação de forças, nós é que nos sectarizamos, perdemos capacidade de diálogo com o conjunto da sociedade e seremos caracterizados como facção. Exato. Essa é a minha questão, é tática, não é de princípio, entendeu? Sim. Mas não sei, acho que está na hora do comercial de chamar os patrocinadores. A gente não tem, né? Retomando aí dos comerciais, passa a palavra aqui para o mestre Drummond. Conclui aí, Drummond, para a gente encerrar esse primeiro bloco. Não, é só porque eu entendo a preocupação do Walter e do Henrique, assim, de não ser taxado, né? De não carregar essa pecha de olha como eles são subversivos e antagônicos ao que representa o brasileiro, o patriota, querem mudar as cores do nosso uniforme. Eu acho que, assim, é uma disputa, entende? Então, por que também não, ao invés... E entendam, tá? O que eu estou querendo dizer não é que a gente está se acovardando, mas estou dizendo assim, por que não fazer um processo também educativo, pedagógico, de conscientização sobre o que passou a representar a CBF, essas cores nesse momento, e tentar reconstruir uma noção, de fato, patriótica, sem esse lado mais intolerante, nacionalista, com o branco, né? E aí não estou querendo dizer que o branco representa a paz ou qualquer coisa do tipo, mas por que não propor essa mudança, sabe? Ou como um uniforme, durante um tempo utilizado, reutilizado, eu não vejo problema nenhum. Até porque a gente pode colocar em xeque essa questão, né? Uma galera que faz questão de usar a camisa amarela da CBF, a bandeira do Brasil, mas é uma galera também que usa, junto com a bandeira do Brasil, a bandeira dos Estados Unidos, a bandeira de Israel. A gente tem um presidente que vai, durante o pleito eleitoral, né, no Brasil, para os Estados Unidos bater continência para a bandeira norte-americana. Então, que tipo de patriotismo é esse, sabe? Não é, de fato, um patriotismo, é um falso patriotismo. Então, caberia também, não sei, aí eu estou jogando a polêmica para vocês refletirem, quem estiver assistindo a gente, né? Por que não problematizar a tal ponto de falar, olha, por enquanto eu acho que não é o momento da gente dar tanta ênfase assim a essa disputa para quem tem a legitimidade de defender as cores
amarela e azul, sabe? Por que não propor uma nova cor nessas circunstâncias e depois a gente retoma o amarelo, o azul, enfim, ou utiliza os 3 uniformes, não sei. É só uma questão que eu estou pensando aqui e que eu acho que é importante pontuar, sabe? Para mim, minha humilde opinião, é mais importante a gente fazer esse processo de reflexão e desconstrução do que propriamente dizer, bom, mas aí a gente vai ser taxado de muito subversivo, né? De olha aí o nível que essa galera está chegando, né? Isso para mim me preocupa menos. O que me preocupa mais é a naturalização desse período que a gente está vivendo, a aceitação disso como um traço patriótico, né? Defender a seleção brasileira, a CBF, as cores amarelo e azul, né? Etc, etc. Mas aí, Drummond, nesse sentido, eu tenho uma dúvida se as pessoas que estão... para colocar para a gente discutir também, se quando essas pessoas vestem a camisa amarela, né, numa falta dentro do contexto da época, né, de alguns anos atrás, dentro da falta de outros símbolos, né, para manifestações, como a esquerda tinha alguns já, né, algumas simbologias próprias, algumas cores próprias, né, algumas formas de manifestações muito características, se há se as pessoas pensam ou se faz diferença ou não o símbolo da CBF, né, enquanto uma instituição que comanda o futebol, né, no Brasil. Esse é um ponto, né? Eu não sei se há se é só meramente a cor. E outra questão, eu acho que é o material humano, no sentido assim, a gente pode pensar as cores, né? Amarelo, azul, enfim, mas como forma de representação, de você se sentir, de ter uma identidade com a seleção, né? Você tem que pensar nos jogadores. E quando os jogadores, né, você não tem nenhuma, não digo nenhuma, você tem uma relação muito menor, né, com os jogadores do Brasil, porque todos estão atuando fora, a maioria está atuando fora, né? Em 94, que o Brasil foi campeão, metade da seleção atuava no Brasil, né? Um no Fluminense. Então, assim, agora nessa última Copa você tinha 3 jogadores que atuavam no Brasil, ou 4, salvo engano. Mas, assim, eu acho que se você pensar isso aqui, beleza, vamos resgatar a seleção, vamos trazer a seleção para o povo, né, para o nosso lado, ou, enfim, um debate nesse sentido, sem pensar, né, em quem está por dentro da camisa, o que essas pessoas representam no imaginário popular, né, quando você não tem mais contato com eles, quando não se trata mais de um grupo selecionado de jogadores, né, do Brasil. E a gente pensa em escola de futebol, né, porque não tem mais escola de futebol, né, assim, sendo bem radical nessa colocação, porque você não tem escola brasileira, né? Você tem um modelo de futebol em que né, antinacionalista, porque você não reforça o futebol nacional, pelo contrário, você produz para exportar, né? Você dá de bandeja, e antes você dava, né, você vendia para o Real Madrid, para o Barcelona, enfim, para os clubes italianos nos anos 90. Hoje em dia não, você cria meios jogadores, né, que são adolescentes, né, alguns nem debutaram no futebol profissional, manda para clubes, né, de segundo, terceiro escalão, eles se valorizam e se revendem. Então, assim, você não tem menor contato com... Pode ter contato, mas é muito menor. Então, assim, como lidar com isso, né, com essa falta de identidade, né, e dos jogadores, acho que não tem como pensar só nas cores, né, da camisa sem pensar no material humano. Bom, galera, essa é a grande graça da gente saber fazer uma discussão saudável dentro do campo democrático, com o dissenso, sabe, com a discordância, para a gente avançar, para a gente refletir. O assunto não se esgota, né? A galera pode deixar até comentários aí do que pensa sobre essa discussão no nosso vídeo aí no YouTube. Valeu, pessoal. Obrigado aí pela participação de cada um de vocês, hein?